Ok. Olá, boa tarde a todos. Estamos agora aqui com transmissão ao vivo via YouTube para o nosso CIVICE, Seminário Internacional Virtual sobre Internacionalização, Ciência e Inovação. Esse que é a nossa quinta edição, aqui na presença do professor Nuno Batalha, o professor César Rodrigues Vargas, teremos também a presença do professor Joaquim Borba e o professor Moisés Santa Rosa. Quero dizer a todos que sejam bem-vindos a mais esse evento, que é um evento organizado pelo Laboratório de Biociências da Motricidade Humana, o LABIM, em parceria com a IHMN, a International Women Motricity Network, ok? Hoje a gente tem como tema Educação para o Envelhecimento Saudável. Iniciando esse tema, o professor Nuno Batalha, em que apresentarei o currículo, logo em seguida de uma pequena menção. Vocês estavam acostumados até então com a presença do professor Dr. Tomires na mediação deste evento. Hoje eu, professor Michael Douglas, vou estar fazendo esse suporte aqui com vocês. Professor Tomires, que realiza agora outros planos, ele está seguindo com um novo planejamento. E a gente deseja aqui toda a sorte do mundo ao professor Tomires e ficamos à disposição. Aqui, claro, nosso agradecimento pela participação do segundo ao quarto Civice, em que a gente pôde contar com sua excelente e brilhante participação, ok? Agora a gente vai trazer aqui a apresentação do professor Nuno Batalha, em seguida ele fará suas considerações. Lembro a vocês que ao término de sua apresentação, a gente abre as perguntas no chat e fiquem à vontade também para o envio das suas perguntas. Apresentando agora, professor Nuno Miguel Prazeres Batalha, professor doutor do Departamento de Desporto e Saúde da Universidade de Évora, em Portugal, com doutorado em Ciências do Desporto, mestrado em Treino Deportivo da Faculdade de Motricidade Humana e licenciado em Educação Física e Deporto também pela Faculdade de Motricidade Humana. Além disso, o professor Nuno Miguel Prazeres Batalha, ele é conselheiro da Assembleia de Departamento de Deporto e Saúde, diretor da Comissão Executiva de Acompanhamento do Curso de Especialização Tecnológica em Treino Deportivo de Jovens Atletas, diretor da Comissão Executiva de Acompanhamento da Formação Contínua e Análise de Movimento como meio de otimização para o processo de treino e habilidades aquáticas, diretor da Comissão Executiva de Acompanhamento da Formação Contínua em Novas Tecnologias aplicado ao ensino de futebol. Além disso, ele trabalha com a Comissão Executiva de Acompanhamento do Mestrado em Treino Desportivo, sendo então membro adjunto e diretor do Departamento de Desporto e Saúde. Ele trabalha aí na linha de atuação em fatores biomecânicos e fisiológicos determinantes do desempenho esportivo, especialmente na natação. Professor Nuno Miguel, é um prazer imenso para a gente ter a sua presença aqui nesta tarde. Por favor, fique à vontade e seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Michael, em primeiro lugar, professor Michael, muito obrigada pela sua apresentação e pelas simpáticas palavras. Eu vou já compartilhar aqui o ecrã convosco para iniciar a minha apresentação. Vamos ver se isto corre bem. Creio que já estão a ver, correto? Correto, professor. Pode seguir. Ok, muito obrigado então. Ora, permitam-me então que inicie a minha apresentação. Antes de mais, agradecer este convite. É uma honra imensa para mim poder estar aqui convosco. Agradecer uma vez mais à UNITA, à Universidade de Tiradentes, e a todos os elementos da comissão organizadora. Tenho muitos amigos aí na Universidade de Tiradentes. Já estive aí 2 vezes convosco. Espero voltar. Sinceramente, tenho muitas saudades vossas. E também da universidade que me apraz muito e que gosto muito de vos visitar. Desta vez à distância, não é por isso que vamos deixar de, obviamente, compartilhar aqui o nosso conhecimento e partilhar aqui algum dos momentos e conhecimento convosco. Portanto, um grande bem-aja, uma vez mais, à Universidade de Tiradentes pela realização deste evento e muito obrigado pelo convite. É uma honra enorme, uma vez mais, estar aqui convosco. Portanto, venho falar-vos de envelhecimento ativo e saudável. Venho compartilhar convosco algumas das coisas que nós temos feito aqui
em Portugal, nomeadamente na Universidade de Évora, relativamente a este tema, mas antes eu fui brilhantemente apresentado pelo professor Michael, mas permitam-me só que faça um pequeno resumo. Portanto, eu sou professor na Universidade de Évora, neste momento, cidade, portanto, uma cidade em Portugal. Sou também membro integrado do Comprehensive Health Research Center, portanto, é um centro de investigação ao qual nós estamos ligados neste momento, aqui na Universidade de Évora, muito recente, mas com muita dinâmica. Sou neste momento diretor do Departamento de Desporto e Saúde desta Universidade de Évora, licenciado em Educação Física e Desporto, mestre em treino de jovem atleta e doutorado em Ciências de Desporto, tal como o professor Michael disse. Vocês têm aqui o meu e-mail. Não sei se dá para ver o meu cursor. O meu cursor é visível para vocês ou não? Para apontar algumas coisas. Está sim, senhor. Ótimo. Muito obrigado. Portanto, este é o meu e-mail. Caso alguém tenha alguma questão posterior e queira contactar-me, esteja à vontade, eu normalmente respondo aos e-mails, embora o volume de e-mails seja bastante, como devem imaginar, mas tenho sempre a preocupação de responder. Portanto, estejam à vontade se pretenderem ainda alguma coisa da minha parte. Eu coloquei também, se puderem ver no canto inferior direito, os nomes de 2 docentes e colegas meus aqui na Universidade de Évora. Foram também meus alunos e tenho muito orgulho nisso, o professor Jorge Bravo e o professor José Parraça, que também contribuíram neste projeto e nomeadamente também nesta apresentação. Daí a referência a ambos e um agradecimento também a ambos. Bom, mas avançando para aquilo que me trouxe aqui hoje para compartilhar convosco. Nós tivemos, portanto, na Universidade de Évora, um projeto chamado ESACA, que é este que vocês veem neste momento no vosso ecrã, designado de Aging, em português, Envelhecer com Segurança no Alentejo. Ora bem, este programa foi um programa importante que decorreu e está neste momento no seu final mesmo. Falta-nos ainda publicar algumas coisas, mas estamos já na parte final do projeto. Um projeto muito importante e interessante, com um financiamento do Horizonte 2020, que aqui em Portugal teve algum impacto, nomeadamente naquilo que foi investigação a vários níveis em Portugal, e nós desenvolvemos este projeto do ESACA, portanto, na área do envelhecimento e nomeadamente e especificamente naquilo que é a prevenção de quedas, que é um problema que nós achamos que seria muito interessante e importante para toda a comunidade intervir. Portanto, envelhecer com segurança e compreender para agir. Muito importante este compreender para agir e eu vou tentar explicar-vos o porquê disso mesmo nos slides seguintes. Ora bem, Understanding for Action. Exatamente o que nós pretendemos fazer inicialmente foi tentar perceber quais as principais causas e razões pelas quais os adultos, perdoem-me, os idosos caem efetivamente. Quais é que seriam as causas? Algumas delas estavam identificadas, outras nem tanto. Portanto, foi o nosso ponto de partida. Porquê? Qual a razão, ou quais as razões neste caso, pelas quais os idosos caem? E efetivamente este problema existe, que é muito premente aqui em Portugal, e penso que não será só em Portugal, será em todo o mundo, seguramente no Brasil também. Tenho alguns amigos e colegas que trabalham no Brasil também nesta área da prevenção de quedas. Obviamente que após perceber quais as razões pelas quais as quedas se efetivam e acontecem, podermos, de facto, numa segunda fase, agir da melhor forma possível, entendendo numa primeira fase as causas, para podermos agir da melhor forma e de uma perspectiva mais ecológica, chamemos-lhe assim, podermos de facto ter uma intervenção mais adequada, o mais adequada possível a esta questão da prevenção de quedas. Ora bem, eu gostaria de vos começar
a transmitir quais as reais razões pelas quais nós desenvolvemos este projeto. E elas têm a ver com, numa primeira instância, com o envelhecimento demográfico. Isto é, em Portugal, não sei se acontece no resto do mundo, mas aqui é um facto, a percentagem de população idosa cresceu imenso nos últimos anos. Tenho aí um exemplo nesse slide. Reparem que passou de 9,7% em 1970, já há muitos anos atrás, há cerca de 50 anos atrás, passou para 20,3% em 2014, que é, de facto, digamos, um crescimento bastante evidente e bastante significativo. E posso-vos dizer ainda mais, porque no Alentejo, que é uma zona de Portugal onde nós vivemos, aqui, portanto, Évora está localizada e é capital distrito do Alto Alentejo, portanto, é uma zona de Portugal. No Alentejo, esta situação do envelhecimento é ainda mais premente, ainda mais efetiva. Portanto, nós temos uma população extremamente envelhecida. E, obviamente, que isso cria necessariamente alguns problemas. Obviamente que o envelhecimento, todos nós sabemos que é, eu até lhe chamaria desejável, não é? É desejável e é normal. Todos nós, felizmente, e se tivermos a saúde necessária para isso, envelhecemos. Havia um professor meu que costumava dizer, a partir do momento em que nascemos já estamos a envelhecer, e não deixa de ter alguma razão. Portanto, mas este processo de envelhecimento é claramente, naturalmente, um processo biológico, mas envolve claramente uma perda de várias capacidades funcionais que são necessárias, absolutamente necessárias, à execução das nossas tarefas diárias do nosso dia-a-dia, não é? E, obviamente, com este envelhecimento, a vida das pessoas sofre inúmeras alterações a vários níveis. Já vamos ver, inclusivamente, quais. Obviamente que, paralelamente a esta perda de capacidades funcionais, não só funcionais, mas principalmente funcionais, as quedas tornam-se um grave problema. Não é? E têm consequências, que já vamos falar um bocadinho delas mais à frente, mas têm consequências, de facto, que são bastante gravosas, não é? Quer para as pessoas que efetivamente caem, neste caso nos idosos que caem, quer para todo o envolvimento, quer para as pessoas que os rodeiam e que têm que necessariamente tratar das mesmas, quer para toda a comunidade, acaba por ter algumas consequências que são bastante gravosas e necessariamente que serão de evitar. Muito bem, então, com o declínio da capacidade motora, nomeadamente a vários níveis, mas ao nível do equilíbrio, da força, da agilidade e, consequentemente, do controle postural, existe também, e paralelamente, declínio de ações e de funções executivas. Temos aí alguns exemplos. O processamento da informação não é igual. A dupla tarefa, isto é, o idoso deixa de ter a capacidade de lidar, digamos assim, com duas tarefas em simultâneo, ou três. O andar e o falar, o andar e ter que observar qualquer coisa. Enfim, esta dupla tarefa também sofre um declínio considerável. A sua atenção, quer a seletiva, quer a sustentada, bem como o seu grau e nível de concentração. A sua capacidade de concentração sofre também de decréscimo e um declínio considerável, e isso é reportado pela literatura. Paralelamente, existem também alterações na composição corporal, nomeadamente duas que são bastante importantes. A diminuição da densidade mineral óssea, coisa que nós avaliamos com os nossos idosos, já vamos ver um pouco mais à frente, e o aumento do índice de massa corporal. Ora bem, estas perdas e estas alterações claramente que contribuem para um aumento do risco de queda. Isto é um facto e, obviamente, temos que tê-lo em atenção. Mas, reportando a questão das consequências relativamente às quedas nos idosos, nós podemos verificar que elas são de vários níveis. E isso levou-nos também a investir e a tentar fomentar este projeto do ESAC. Portanto, temos consequências a vários níveis, a nível físico, da própria lesão, na própria pessoa, portanto, que fica de alguma forma condicionada.
Temos também, se puderem pensar um pouco, consequências a nível financeiro e médico. Financeiro porque a pessoa necessariamente necessita de ter algum poder económico para poder contornar a situação e tratar-se, obviamente. A nível psicológico, porque, de facto, as pessoas que caem, normalmente idosos, têm, por exemplo, medo de futuras quedas, ficam condicionados e com stress relativamente a essa situação e têm algumas condicionantes futuras que têm claramente a ver com essa queda que eles tiveram a determinada altura da sua vida. E isto condiciona a nível psicológico e, consequentemente, a nível social, porque, reparem, um idoso, e isto também é estudado, um idoso que tenha uma queda tem não só se protege mais, isto é, fica mais em casa, não tem uma vida social provavelmente tão ativa quanto tinha anteriormente, a sua mobilidade recai e obviamente as pessoas ficam mais refugiadas, quer nas suas casas, quer em centros de dia, quer em centros de idosos, etc. Portanto, a sua vida social é claramente afetada. Uma outra consequência tem também a ver com uma questão se quiserem, do governo até, e da comunidade, porque, por exemplo, um adulto idoso que tenha uma queda, irá necessariamente ter que consultar um hospital. E reparem, neste momento, com esta questão da pandemia, ainda esta situação se vai agravar mais, não é? As pessoas têm tendência a não ir aos hospitais, principalmente agora, com este entorno que nós vivemos e esta condição atual, portanto isto fica ainda mais agravado, para além dos custos a nível social que tudo isto tem, porque de facto o governo e o Estado tende também a contribuir em alguma coisa nestas questões, nomeadamente a nível financeiro. Portanto, todas estas consequências são, desde o nível pessoal até ao nível mais macro, chamemos-lhe assim, ao nível do governo e da comunidade, tem consequências de facto bastante vastas e muito gravosas. Então, nesta primeira fase do understanding, e volto a chamar a atenção para isso, podemos constatar, e temos algumas evidências neste âmbito, que de facto nos puderam servir de alguma forma como ponto de partida. Isto é, vocês têm quatro artigos que foram publicados, que são recentes e que foram publicados muito recentemente por este grupo de investigação, aos quais têm acesso, se não tiverem depois podem pedir que eu posso tentar arranjar-vos. Eles são open source, portanto se os procurarem na internet vão ter possibilidades de os encontrar e de os aceder e de os ler de forma livre, sem terem que pagar, e de facto, portanto há um rol de ações e um rol de variáveis que efetivamente nós podemos comprovar que são fatores muito importantes pelos quais as pessoas e os idosos caem, ok? E podemos constatar, e há evidências também muito recentes sobre isso, como é o caso deste artigo que eu tenho aqui referido, e que é de 2017, e que se refere a um modelo conceptual e da dinâmica do que são as quedas e os seus fatores, e que são, de facto, é um processo e uma análise multifatorial. Tem em consideração quer fatores intrínsecos, como a idade, a sua fragilidade, algum tipo de infecção, enfim, questões que são claramente intrínsecas da pessoa, do idoso neste caso, com outras questões que têm mais a ver com a sua exposição, quer ao nível da sua atividade, aquilo que eles fazem. Será que o idoso anda, que vai às compras, que vai comprar o pão, vai a andar, vai de bicicleta? Há idosos que andam de bicicleta. Tem a ver também com o seu envolvimento, com aquilo que eles têm no seu envolvimento em casa, por exemplo. O facto de viverem num piso térreo, apenas com piso, é diferente de se tiverem uma casa com 2 pisos, por exemplo, com um degrau à saída, com um buraco na estrada quando no seu caminho para as compras, enfim, todo este, até pelo facto, reparem, aí neste último retângulo, tem algo que o autor dizia como conversação, como uma conversa. Isto é, aqui entramos um bocadinho no domínio que é o dual task, não é? A dupla tarefa. Portanto, será que o idoso, quando vai a falar
ou quando vai a caminhar, vai a falar com algum amigo, com alguém da sua família, e isso o perturba ou não. Enfim, todos estes fatores, de uma forma congregada, e eu gosto de lhe chamar numa perspectiva mais ecológica, nós preocupámos-nos em que a nossa intervenção pudesse ter em consideração. Portanto, não fosse uma intervenção única e exclusivamente por uma ou outra condição ou por uma ou outra variável, mas sim que fosse uma perspectiva mais integradora. E isso foi muito importante para que nós pudéssemos agir, digamos assim. Portanto, chegamos a um ponto que efetivamente consideramos e concluímos que os fatores de risco são, de facto, multifatoriais. São muitos fatores de risco. Não existe só um, não é só a força ou a perda de força que faz que o idoso caia. Há uma série de constrangimentos no seu envolvimento que, associadas a esta perda de capacidade, levam a esse fator e a esse facto. Portanto, e foi neste contexto mais ecológico que nós tentámos moldar, de alguma forma, a nossa intervenção. Ok? Então, a nossa intervenção com o idoso foi numa perspectiva claramente que nós designamos de multimodal. E multimodal porquê? Porque, de facto, os fatores são vários, são diversos e, tendo em conta essa situação, tentámos que a nossa intervenção também fosse multimodal, portanto, fosse multifatorial. Não abordar apenas um fator de cada vez, mas sim tentar integrá-los e tentar condicionar as ações dos idosos, tentando até alterar a sua condição durante a intervenção para que eles pudessem adaptar. Porque é isso que efetivamente acontece quando o idoso é exposto ao risco de queda. E aqui tenho, se repararem no final deste slide, uma referência a um tema de doutoramento, que é este, o título é este que vocês podem ver aqui, o efeito da intervenção multimodal, dos fatores de risco de queda em séniores residentes na comunidade de caidores ou com risco elevado de queda, que foi desenvolvido e está a ser desenvolvido, ainda não foi concluído, pelo nosso aluno Hugo Rosado, ao qual eu, obviamente, teria que referir, porque foi ele o principal ator desta intervenção, ok? E aqui deixem-me fazer um parênteses e um alerta. Na nossa experiência com este programa de intervenção, há um aspecto que eu gostaria de referir e que costumo referir para todos os interessados neste tema, que tem a ver com o aspecto humano e o aspecto motivacional. A nossa intervenção, e nós tivemos resultados muito bons, já vão poder ver relativamente a esta intervenção, mas creio que o aspecto humano e motivacional dado pelo Hugo Rosado, que foi o principal elemento que interviu de facto com os idosos e com os grupos de idosos, teve um papel absolutamente preponderante. O Hugo é uma pessoa que cria empatia. O Hugo é uma pessoa que cria dinâmica. O Hugo é uma pessoa motivadora. E isso levou, não tenho a menor dúvida, ao sucesso deste projeto. Ok? Não foi só a intervenção em si. Nós podemos ter, e vocês podem reproduzir esta intervenção na íntegra, e isso é fácil de fazer. No entanto, o aspecto humano e motivacional, se não estiver presente, eu estou convencido que será muito complicado levar este tipo de intervenção à frente. Portanto, nós tivemos um dropout, aquilo que se designa de abandono, não é? Da amostra, foi absolutamente insignificante. Eu creio que não chegou aos 10%, portanto foi uma coisa que nos apraz reportar e que muito nos orgulha, e aqui uma palavra, obviamente, para o Hugo Rosado, que foi o principal agente desta intervenção. Ora bem, portanto, o que é que nós avaliamos? Avaliamos composição corporal, o índice de massa corporal, a percentagem de massa gorda e massa magra, e também a densidade mineral óssea, através do DEXA, que é um instrumento que nós temos ao nosso dispor aqui na Universidade de Évora. Também avaliamos funções executivas, processamento de informação, dupla tarefa, atenção, com estes testes todos que estão ali descritos, alguns dos quais eu sou honesto, eu não os domino todos, obviamente, mas que foram muito importantes avaliar estas funções executivas. Também a capacidade motora, não é? Com equilíbrio, com várias formas de avaliar, eu já vos vou mostrar no final, quem quiser e tiver interesse em observar quais foram, nós temos um documento com isso,
que eu acho que está bastante completo e muito estruturado. Portanto, equilíbrio, força de membros inferiores e também a agilidade. Relativamente à estrutura das sessões que nós tivemos. Portanto, se foram sessões de 75 minutos, com uma frequência de 3 vezes por semana e com o tal programa que eu acabei de referir de intervenção multimodal. Multimodal, mais uma vez, referir que eu gosto de chamar a perspectiva mais ecológica, está bem? Intervir não apenas com uma capacidade, mas sim com várias, com alteração até das condições de realização, porque isso vai muito mais de encontro àquilo que é a realidade e que os idosos apanham na sua vida diária e no seu cotidiano, ok? Portanto, tivemos atividades predominantemente sensório-motoras, alternadas com atividades predominantemente neurocognitivas. Já vamos poder ver na prática aquilo que nós executámos, está bem? Tenho aqui alguns filmes para vos mostrar relativamente às intervenções que foram feitas e vão poder comprovar um bocadinho melhor aquilo que eu estou a falar. Deixem-me só retirar o som. Temos aqui 2 exemplos. Capacidade visoespacial e processamento de informação à vossa esquerda. Se repararem, eu vou pôr novamente. Portanto, as pessoas têm uma bola na mão, ultrapassam um obstáculo, seguem determinados pontos inicialmente de igual forma e depois numa segunda fase, que é aquilo que estão a ver, com diferentes cores. Portanto, tinham vários indicadores, não eram iguais para todos. Portanto, eles tinham que modificar aquilo que é o seu padrão de deslocamento com base em informação que lhe era dada na altura. Portanto, lá está, aqui havia vários estímulos e a diferença dos estímulos de um para outros era determinante nesta atuação. A questão do equilíbrio e da própria receptividade, deixem-me pôr novamente, não estou a conseguir. Bom, não interessa. Portanto, a pessoa passava aqui por uma plataforma, se quiserem, mais instável, onde o equilíbrio é claro, é necessário apelar de facto a esta capacidade, e depois tinham umas outras séries de atuações, e inclusivamente, e muitas vezes, tinham também alguns outros estímulos que era dado pelo Hugo, neste caso, que era a pessoa que estava responsável pelo projeto. Aqui, a percepção da affordance na passada, o que é que nós pretendíamos aqui? Reparem, os idosos caminhavam de calcanhares ou de bicos dos pés, com passos muito curtos, em que tinham que, ao longo do seu trajeto, alargar o seu passo ou alterar o padrão de deslocamento para que pudessem, de facto, ter diferentes estímulos e diferentes ações necessariamente. Lá está a percepção-ação em termos de affordance. Deixem-me mostrar-vos antes o exercício de cooperação. Reparem, portanto, todos eles com a bola no meio tinham que, necessariamente em grupo e em cooperação, deslocar-se de forma a que as bolas não caíssem. E reparem, há momentos, e se repararem, há determinados momentos, a maioria da intervenção foi feita em grupo, em que a questão social e de grupo era muito importante para nós, para que houvesse não só o aspecto motivacional, mas que esta união e este espírito de grupo estivesse presente. Isso para nós foi absolutamente decisivo no sucesso desta intervenção, ok? Para além do aspecto humano e motivacional que já referi, muito presente pela intervenção do Hugo Rosado. Portanto, temos aqui outros exemplos. Neste caso, agilidade e estruturação espaço-temporal, portanto, a pessoa desloca-se, está a intervir verbalmente com outra pessoa, inclusivamente tem um colega, portanto, que lhe cria ali algum tipo de constrangimento na sua deslocação. Depois temos também o tempo de reação, portanto, com este bastão, uma pessoa deixava cair o bastão enquanto a outra, na sua frente, tentava, de facto, que ele não caísse, como podem ver pelo exemplo deste vídeo. Dupla tarefa. Se repararem, o nosso Hugo aqui de vermelho, que deixa cair uma bola e simultaneamente dá um feedback verbal em que, portanto, os idosos têm que reagir, neste caso. Portanto, são lá está, dois tipos de atenção distintos em que a dupla tarefa é claramente presente. Aqui à direita, de uma outra forma, portanto, o que eu acho que é
evidente e importante realçar é que, efetivamente, esta questão da dupla tarefa, e não só da dupla tarefa, nós nunca tivemos nenhum exercício de intervenção que não fosse apelar a pelo menos 2 ou 3 condições e com a necessária alteração do padrão de movimento, do padrão de ativação, do padrão de reconhecimento por parte do idoso, que fosse igual. Portanto, reconhecíamos sempre, pretendíamos sempre que fosse diferente. Um outro exemplo, treino de força, neste caso treino de core, não é? Mais parede abdominal, de centro do corpo, e curioso porque neste exercício muitas vezes o Hugo, neste exercício de core, o Hugo muitas vezes pedia aos idosos para cantarem canções da sua época, canções tradicionais, e eles de facto tinham que apelar não só ao esforço físico que estavam a fazer, não é, na parede abdominal, mas também àquilo que é a sua memória, a sua expressão, às vezes até dramática, quando cantam e quando se expressam dessa forma. Aqui os membros inferiores, portanto, não estavam exclusivamente a fazer flexões, neste caso dos membros inferiores, mas estavam em simultâneo. O Hugo tem umas folhas, conforme podem ver, ia questionando, portanto, algumas das imagens que ele ia passando, e as pessoas, os idosos, tinham que verbalizar aquilo que estavam a ver. Portanto, lá está uma questão sempre com uma dupla tarefa e com algo mais ali no meio. Ora bem, resultados, vamos aos resultados. Ainda eu não coloquei, obviamente, coloquei apenas um exemplo, havia outros que eu não coloquei, mas que temos também descrito, e não só nos nossos artigos, mas também em algumas publicações que temos. Já vos vou mostrar, pelo menos uma delas, que eu creio que é muito interessante para quem se possa interessar por este assunto. Peço desculpa, deixem-me só beber um golo de água. Relativamente aos resultados, os resultados foram bastante bons, bastante positivos, e, em primeira instância, pudemos constatar que estes programas multimodais que nós fizemos, portanto, com os nossos idosos, tivemos uma amostra muito, muito, muito interessante, foram efetivos na redução de quedas através da melhoria da capacidade da percepção à ação. Portanto, os idosos, através deste tipo de intervenção, melhoraram a sua percepção relativamente aos seus constrangimentos, ao seu envolvimento e, consequentemente, e ainda bem que aconteceu, melhoraram também a ação. Obviamente que a melhora da percepção e da ação leva necessariamente à melhoria da prevenção de quedas e àquilo que ou que são os seus constrangimentos. Houve também melhorias na funcionalidade física e cognitiva. Se repararem neste artigo, houve também whole body vibration, portanto um exercício vibratório, portanto também implicamos os idosos em algum tipo de exercício vibratório, foi uma das propostas de intervenção que fizemos também, com resultados também bastante positivos. Houve também melhoria na capacidade da realização da dupla tarefa. Como viram através dos vídeos da intervenção, foi um aspecto sempre realçado e sempre muito importante na nossa intervenção e que demos muita importância sempre e obviamente, esperávamos ter resultados e de facto eles aconteceram. Para além daquilo que vos mostrei, há outros, nós temos neste momento dois artigos praticamente concluídos e que já estão, portanto, quase a sair, já estão num processo final de publicação, mas temos também, eu quis-vos trazer este manual, é um manual de consulta perfeitamente gratuita, qualquer um de vocês pode consultar, é um manual de avaliação funcional para o risco de quedas, com uma série de propostas da nossa parte para que possam avaliar de forma funcional pessoas idosas. Eu acho que, modéstia à parte, é um documento bastante interessante, que está, na minha perspectiva, muito bem estruturado, tem o objetivo, tem o material necessário, tem a descrição exaustiva e pormenorizada de cada avaliação e daquilo que se pretende. Portanto, é um manual, de facto, creio eu, de muito fácil consulta e muito fácil de utilizar, consequentemente. Portanto, se alguém pretender, podem consultar
eu depois posso deixar, obviamente, aliás, a minha apresentação já está com a organização deste evento, portanto podem facultar à vontade, não tem problema absolutamente nenhum, ou podem pedir, que eu também posso facultar tendo isto disponível. Só para terminar, o futuro, e agora, portanto, terminamos este projeto, ou estamos a concluí-lo, a intervenção já terminou, portanto estamos neste momento na fase final de publicação dos últimos artigos, e o que é que, para onde é que vamos agora, nesta área concreta? Uma e aqui são 2 projetos que eu estou claramente a liderar e a desenvolver, e que têm a ver com uma questão que eu acho que não tenho certeza, obviamente, porque ainda não a estudei, mas daí é que nasce o conhecimento também, é destas questões iniciais, que têm a ver com uma avaliação daquilo que é a força do idoso, mas a potência muscular e a força rápida, que eu creio que possa ter uma influência bastante importante naquilo que é a prevenção de quedas. E num outro projeto, e paralelamente a esta questão da avaliação da força e da potência muscular, e de uma intervenção também nesta área, poder haver uma intervenção no meio aquático, coisa que eu, conforme puderam ver, portanto estou muito ligado à natação e ao meio aquático, e queremos que possa ser, não sabemos se é ou não, mas que possa ser um meio bastante adequado para desenvolvimento de algumas capacidades com idosos, nomeadamente naquilo que é a prevenção de quedas. Portanto, também sempre atenção numa perspectiva ecológica e numa perspectiva de realização de uma intervenção com multifatorial. Portanto, nunca apelando apenas ou à força ou ao equilíbrio ou o que seja, a questão da prevenção de quedas em idosos é claramente multifatorial e deve ser, segundo a nossa perspectiva, e temos provas disso, elaborada e de alguma forma avaliada e que possamos colocá-la em ação de uma forma muito mais ampla e muito mais ecológica. Meus amigos, agradecer a todos uma vez mais ao NIT pelo convite, um prazer estar convosco. Protejam-se, isto aqui na Europa não está nada fácil, garanto-vos. Esta segunda vaga da pandemia está outra vez a fechar-nos um pouco, portanto esse apelo, protejam-se, e muito obrigado a todos pela vossa atenção, coloco-me à vossa disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado. Espero ter cumprido o tempo, professor. Com certeza, professor. E a gente estava se deliciando aqui dessa excelente apresentação. Eu já aproveito para te entregar o certificado de participação, professor, no nome do professor Dr. Nuno Miguel Prazeres Batalha, com a participação e palestrante do Seminário Internacional Virtual sobre Internacionalização, Ciência e Inovação, CIVICE, portanto, recebe seu certificado, será enviado para o seu e-mail, como também no seu WhatsApp, e a gente quer muito agradecer ao senhor por essa brilhante apresentação, é um tema pertinente que a gente trabalha aqui, fala sobre, então, inovação, internacionalização, e a gente agradece muito esse compartilhamento de informação e conhecimento nessa tarde, tá? Agora a gente vai aqui aos nossos queridos ouvintes, que eles trouxeram algumas mensagens pertinentes. Primeiramente, muitos elogios, tá? A apresentação é excelente. O Vinícius Araújo Neves, ele fala aqui que isso só mostra a importância da fisioterapia oncológica para os idosos, que sempre precisam ser vistos com mais cuidado. Ele ainda ressalta que realmente falta muitos locais de alta valorização de pessoas idosas. A Yasmin Corrêa, ela fala aqui qual a estimativa da incidência de quedas em Portugal, onde encontramos esse manual de avaliações de risco de quedas. Vocês podem encontrar este manual nós temos um repositório, a designação é repositório da Universidade de Évora. Se vocês consultarem esse repositório, vão encontrar, portanto, este manual. Caso tenham alguma dificuldade, eu coloco o
e-mail à disposição, vocês podem me requerer este, talvez seja demasiado pesado, digamos assim, para enviar por mail, mas há outras formas e facilmente consigo. O e-transfer, por exemplo, é um programa que nós utilizamos aqui para enviar documentos um bocadinho mais pesados, e eu posso vos fazer chegar, mas o repositório da Universidade de Évora, este documento é disponível gratuitamente, portanto o manual está disponível gratuitamente. E naquele link que eu coloquei também no slide, também. Excelente, professor. A Cristina Lopes, ela diz obrigada pela sua dedicação em repassar essa brilhante experiência. O professor César Santos, ele diz que vai em Évora conhecer esse trabalho maravilhoso e diz que é sempre um prazer gostar desse conhecimento maravilhoso. Como é, professor? César, um grande abraço para ele, um grande abraço. O César está sempre aqui com a gente, já teve como palestrante, é sempre um prazer também contar com a presença do César. E para finalizar, a gente tem aqui uma pergunta da Cristina Lopes que diz, na sua opinião, quais são os fatores que mais contribuem para as quedas dos seniores? Eles são muitos, de facto. Todos aqueles fatores que nós referimos há pouco, o envelhecimento, como eu disse, é um processo biológico e natural. Qualquer perda de capacidade vai influenciar como fator de queda. O que nós pensamos ser muito, muito importante, quer dizer, para responder rapidamente à sua pergunta, a perda de força vai influenciar, a perda da capacidade cognitiva, da capacidade de atenção, da dupla tarefa, da flexibilidade, enfim, todos estes fatores, vamos lhe chamar fatores, são muito importantes na prevenção de quedas e vão, de facto, contribuir para que isso aconteça. Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, tão importante quanto contribuir para a sua, vou-lhe chamar regeneração, ou pelo menos a perda não tão rápida, é perceber o envolvimento de cada um deles e tentar agir de uma forma o mais específica possível. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, o meu sogro, aqui há uns meses atrás, teve uma queda. O meu sogro tem 83 anos. E teve uma queda porque, ao sair de casa, teve um obstáculo na rua, um buraco, e não conseguiu contornar o obstáculo e caiu, não é? Portanto, o meu sogro, provavelmente pela perda das suas capacidades, da força e do equilíbrio, teve este problema, mas se ele tivesse alguma possibilidade de intervenção relativamente ao contorno daquele obstáculo, provavelmente ele não teria caído, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que esta perspectiva ecológica para nós é de facto muito interessante de abordar, porque o risco de quedas e os seus fatores são multifatoriais e de facto é difícil dizer é mais este ou mais aquele. Espero ter respondido. Respondeu sim. Muito obrigado, professor. A gente avisa ao público que as nossas redes sociais ficam sempre à disposição, @labinha, a gente pode estar encaminhando possíveis dúvidas e a gente vai sanando aí ao longo do tempo. Professor Nuno Batalha, quero muito agradecer a sua presença. Agradeço também em nome da coordenação, a Carol Dantas e o professor Estélio Dantas. Ambos mandam um abraço para o senhor e muito obrigado por nos trazer essa tarde de conhecimento. Michael, o prazer é meu. Um grande abraço e um grande beijinho para a Carol, para o Estélio, para todos vocês. Tenho muitas saudades vossas e espero podermos estar juntos em breve, que seria bom para todos. Um grande abraço para todos e muito obrigado. Excelente, a gente que agradece.